O ruído abafado da sala de reuniões sumiu. Leonardo sentiu o fôlego escapar quando a projeção iluminou a parede. Lá, ampliado em alta definição, estava o motor. Exatamente o mesmo que ele reparara no escritório de Valéria 3 dias antes. Contudo, agora ele enxergava o que lhe passara despercebido. A placa de identificação. Série JF 2004. As iniciais de seu pai. O motor da tragédia que o vitimou. Valéria pôs-se de pé, sorrindo. Agora todos sabem quem você é de verdade, Leonardo. A porta foi trancada. Seguranças impediram a passagem. 3 dias antes, Leonardo Ferreira despertou às 5h40 da manhã, como de costume. Café puro, pão com manteiga na chapa, leitura de notícias no smartphone. Aos 32 anos, ele mantinha um cotidiano que lhe servia bem. Vivia só num apartamento de 2 quartos na Zona Leste, pilotava uma Hilux 2015 que ele próprio conservava impecável, e era proprietário de uma oficina especializada que prestava serviços a empresas de médio porte, motores industriais obsoletos. Essa era sua expertise. Enquanto o mundo buscava tecnologia de ponta, Leonardo reparava maquinário que mais ninguém compreendia. Equipamentos dos anos 80, 90, componentes fora de linha, manuais extraviados. Ele dava um jeito. Possuía uma memória fotográfica para mecânica, via um motor uma única vez e memorizava cada pormenor. Uma herança do pai. Ao menos, era o que comentavam. João Ferreira faleceu quando Leonardo tinha 12 anos. Um acidente laboral. Um motor detonou na fábrica onde ele trabalhava. Leonardo quase não tinha recordações dele, apenas vislumbres, mãos engorduradas, odor de óleo diesel e quietude. Seu pai era um homem de poucas palavras. A oficina iniciou as atividades às 7. 2 empregados. 3 trabalhos agendados. Um dia comum, até que o telefone chamou às 9h15, um número não identificado. Leonardo quase ignorou. Leonardo Ferreira. A voz era de mulher, profissional, denotando pressa. Sim, chamo-me Andréia, sou do RH da Mototech Industries. Estamos com uma emergência e seu nome foi indicado por um cliente. Necessito que venha hoje à nossa sede. Zona Sul. É um reparo específico que deve ser feito aqui. Leonardo franziu o senho. Eu não realizo atendimentos externos. Os equipamentos vêm até minha oficina. Compreendo, mas trata-se de uma exceção. O equipamento não pode ser transportado e o valor do serviço é 5 vezes o seu padrão. 5 vezes. Leonardo calculou rapidamente. Era o faturamento de um mês inteiro em um único dia. Que equipamento seria? Um motor industrial da década de 90. Tentamos solucionar com nossa equipe interna, mas não tiveram êxito. Disseram que você é o especialista em motores obsoletos. Leonardo titubeou. Havia algo esquisito naquela chamada. Corporações como a Mototech possuíam equipes de manutenção com dezenas de engenheiros. Por que recorrer a um mecânico de uma pequena oficina? Quem fez a indicação? Um breve silêncio do outro lado. Não possuo esse dado, apenas que a indicação veio de cima, da diretoria. Leonardo consentiu. O valor falou alto, mas a sua curiosidade também. Ele chegou ao edifício da Mototech às 14 horas. Fachada espelhada, 15 pavimentos, segurança na portaria que exigiu 3 documentos de identificação. Andréia desceu para recebê-lo. Uma mulher na casa dos 40, vestindo um tailleur cinza, saltos, prancheta na mão. Não esboçou um sorriso. Não puxou conversa. Apenas disse, siga-me, e acessou o elevador. 15º andar. A cobertura. As portas se abriram numa recepção exclusiva. Chão de mármore. Obras abstratas. E uma assistente que varreu Leonardo com um olhar que ele não conseguiu decifrar. Compaixão, interesse, receio. Ela o aguarda. A assistente indicou uma porta dupla de madeira escura. Ela quem? A diretora executiva. Leonardo acessou o local. O escritório era descomunal.
Janelas do piso ao teto com vista panorâmica da cidade. Mesa de vidro, sofás de couro. E, posicionado no centro da sala, sobre um pedestal metálico, um motor industrial. Imundo, antigo, visivelmente avariado. Mas o que prendeu sua atenção foi a mulher atrás da escrivaninha. Valéria Carvalho aparentava 45 anos e tinha uma presença que dominava o ambiente. Cabelos negros presos num coque, terno branco, batom vívido. Seus olhos estudavam Leonardo, como se fizesse cálculos mentais. Ela não se ergueu, apenas gesticulou na direção do motor. Repare este motor e eu me casarei com você. Leonardo piscou, confuso. Perdão? Valéria sorriu. Não era um sorriso divertido. Era o sorriso de quem detém um conhecimento que você ignora. Na verdade, estou propondo algo superior ao matrimônio. Estou propondo a verdade. Não estou entendendo. Vai entender. Ela cruzou as pernas. Este motor está parado há 3 meses. 6 engenheiros tentaram repará-lo. Nenhum teve sucesso. Você tem até o fim do dia. Leonardo se aproximou da máquina. Identificou o modelo de imediato. Série industrial GM dos anos 90. Utilizado em linhas de montagem. Confiável, porém com peças que não eram mais fabricadas. Por que este motor está na sua sala? Legado de família. Legado? Perguntas em excesso, Leonardo. Mãos à obra. Ele notou que ela o tratara pelo primeiro nome. Não Senhor Ferreira. Não mecânico. Leonardo. Como se fossem íntimos. Como sabe meu nome? Valéria observou a vista. Todos temos um passado. Até os motores. Comece. Leonardo abriu sua maleta de ferramentas, mas antes inspecionou o escritório outra vez. Na parede, em meio aos quadros abstratos, uma fotografia emoldurada, preto e branco. Uma linha de montagem antiga. Operários diante das máquinas. Anos 90, a julgar pela qualidade da imagem. A assistente entrou servindo café. Pousou a xícara ao lado de Leonardo, mas não se retirou. Permaneceu num canto da sala, tablet em mãos, registrando algo. Registrando o quê? Leonardo nem sequer havia começado. Valéria atendeu um telefonema. Falava em voz baixa, mas Leonardo captou trechos. Sim, ele já chegou. Não, ainda não se deu conta. No momento certo. Leonardo iniciou a desmontagem do motor. Um trabalho metódico. Cada componente era inspecionado. A falha estava na bomba injetora. Algo simples. Ele poderia resolver em 60 minutos. Contudo, ao retirar a cobertura do compartimento principal, ele paralisou. Dentro do motor, presa numa das engrenagens, havia uma aliança de ouro. Leonardo a pegou com cautela. Limpou a gordura. Virou-a contra a luz. Havia uma inscrição interna. JF Plas ML, 1995. As iniciais de seu pai, João Ferreira. Ele se voltou para Valéria. Ela o observava fixamente, aguardando. Achou alguma coisa de interessante? Indagou ela, com uma voz que já antecipava a resposta. Leonardo segurava a aliança entre os dedos. A inscrição estava gasta, mas era possível ler. JF João Ferreira. ML. Ele não fazia ideia de quem era. Sua mãe se chamava Silvia. Não havia L em seu nome. Essa aliança já estava aí quando adquiriu o motor, disse Valéria sem desviar o olhar. Legado de família, como afirmei? Da minha família? Prossiga com o trabalho, Leonardo. Você compreenderá tudo no tempo devido. Ele não prosseguiu. Guardou a aliança no bolso e sacou o celular. Valéria não o impediu. A assistente no canto da sala seguia anotando. Leonardo pesquisou. Mototech Industries Fundação. O primeiro resultado, uma matéria de jornal de 2003. A empresa falida é comprada por grupo de investidores. Ele rolou a tela. Mototech, estabelecida em 1987 pela família Carvalho, mergulhou em escândalo de fraude em 2002 e declarou falência em 2003. Fraude. Leonardo registrou mentalmente. Buscou mais a fundo. Mototech, acidente 2004. Seu estômago se contraiu. Manchete principal.
Trabalhador falece em incidente na linha de montagem da Mototec. Data: 12 de março de 2004. Vítima: João Ferreira, 38 anos. Motivo: detonação de motor durante um reparo. A foto exibia a fachada da antiga fábrica e, no canto, reduzida, a foto de seu pai. Um rosto que Leonardo quase não lembrava, mas identificou. Ele era funcionário daqui, disse Leonardo em voz baixa. Valéria se levantou, dirigiu-se até a janela. Era. Foi o melhor operador que já tivemos. Entendia de máquinas como ninguém, assim como você. E morreu reparando um motor. Morreu por descobrir uma verdade. Leonardo bloqueou a tela do celular. Encarou o motor no pedestal, um modelo idêntico ao da fotografia do acidente. É este o motor? Não, mas é da mesma série, da mesma época, com o mesmo defeito. Valéria retornou à mesa, abriu uma gaveta, retirou um envelope amarelado. Seu pai não foi vítima de um acidente, Leonardo. Ele foi executado porque testemunhou algo que não podia ter visto. Um silêncio opressor. Leonardo apanhou o envelope. Dentro havia documentos técnicos, laudos de inspeção. Uma assinatura no rodapé. João Ferreira, operador-chefe. Data: 5 de março de 2004, uma semana antes de sua morte. O que é isto? A prova de uma fraude corporativa. Motores com defeitos sendo aprovados como seguros. Componentes de baixa qualidade sendo comercializados como se fossem de primeira linha. Seu pai percebeu. Registrou tudo. Veio até mim, pois eu era estagiária de engenharia na época. Solicitou auxílio para interpretar os dados. Leonardo analisou o relatório. Termos técnicos que ele dominava completamente. Tolerâncias fora de especificação, materiais adulterados, testes forjados. Era uma fraude metódica, milhões em perdas para os clientes, risco iminente de explosões, incidentes e fatalidades. Se ele denunciou, porque nada foi feito, porque ele morreu antes de conseguir denunciar. E eu... Valéria hesitou. A primeira vez que pareceu vulnerável. Eu era nova, 22 anos. Em pânico. Quando recebi a notícia da morte dele, ocultei os papéis. Fui embora. Deixei a companhia. Passei 15 anos em outras empresas, acumulando capital, edificando uma carreira. E no momento em que a Mototec quebrou, eu retornei. Adquiri a empresa. Fiz uma reestruturação. E agora vou corrigir o equívoco que cometi. Por que só agora? Por que 20 anos depois? Valéria apontou para a fotografia na parede. Reconhece alguém ali? Leonardo se aproximou. Seus olhos percorreram os rostos dos trabalhadores. No centro, mais jovem, mas inconfundível, João Ferreira. E ao seu lado, uma moça de 20 e poucos anos, de jaleco de engenheira, sorrindo. Levou um instante para identificá-la. É você. Eu, no meu 3º mês de estágio. Seu pai me ensinou mais sobre motores em 2 meses do que toda a faculdade. Ele era paciente, gentil, um apaixonado pelo que fazia. Ela voltou à mesa. E eu o matei por ter sido covarde. A porta se abriu subitamente. Um homem entrou. 50 e poucos anos, terno azul marinho, maleta de couro na mão. Olhou de Leonardo para Valéria. Precisamos ter uma conversa, imediatamente. Ricardo, eu estou ocupada com... Agora, Valéria. O tom era inquestionável. Valéria suspirou. Leonardo, este é Ricardo Almeida, nosso diretor jurídico. Ricardo não o cumprimentou. Apenas encarou Leonardo com uma expressão que parecia remorso, receio. Você não devia estar aqui, disse Ricardo. Ele tem todo o direito de estar aqui, rebateu Valéria com dureza na voz. Direito? Valéria, se os Carvalho descobrem que você trouxe o filho de João Ferreira para dentro desta companhia... Os Carvalho? Leonardo interveio. Quem são os Carvalho? Ricardo e Valéria se entreolharam. Foi Ricardo quem falou. A família que estabeleceu esta companhia, a família que arquitetou a fraude e a família que assassinou seu pai. Leonardo sentou-se. As pernas fraquejaram. Assassinado.
Você está afirmando que foi um homicídio. A explosão não foi um acaso. Ricardo abriu a maleta, puxou um laudo técnico. Os peritos da época determinaram falha mecânica, mas eu estava lá naquele dia. Eu era subordinado do seu pai. Vi ele fazer aquela manutenção centenas de vezes. Ele não errava. E ele não cometeria um erro que resultaria numa explosão perfeitamente sincronizada para o momento em que ele estava sozinho na sala. Valéria pegou outro documento da gaveta. Um boletim interno da empresa, datado de 2004. Empresa lamenta a perda de operário exemplar. Falha humana provocou a tragédia. Falha humana. Leonardo repetiu com amargura. Eles acobertaram tudo, disse Valéria. Arquivaram o inquérito em 48 horas. Pagaram uma indenização irrisória para sua mãe. Fecharam a fábrica 6 meses depois, alegando reestruturação. Mas a verdade, estavam eliminando as provas. E você sabia de tudo isso? Suspeitava. Não tinha como provar. Até 5 anos atrás. Ricardo emendou. O chefe da família, Antônio Carvalho, faleceu em 2020. Ele deixou um diário. Valéria obteve acesso por meios legais complexos. O diário admite tudo. A fraude, a ordem para dar um fim em João Ferreira, as propinas, completo. Leonardo olhou para os dois. Por que me trouxeram até aqui? Por que só agora? Valéria sentou-se na borda da mesa próxima a ele. Porque eu contraí matrimônio com o filho de Antônio Carvalho, o Marcelo. Estive casada por uma década sem ter ciência de que meu marido era filho do homem que deu a ordem para matar seu pai. Ao descobrir, pedi o divórcio. Contudo, Marcelo deseja a empresa de volta. Ele está me processando. Afirma que eu usurpei o legado de sua família. E caso ele ganhe... Ela fez uma pausa. Tudo isso desaparece. As evidências, a verdade, a justiça. E onde eu entro nisso? Como testemunha, como um símbolo. Você serve como a comprovação de que eu estive do lado correto o tempo todo. O filho da vítima ao meu lado legitima minha história. Mas além disso, Valéria apontou para o motor. Você é o único capaz de compreender os relatórios técnicos do seu pai com profundidade suficiente para explicá-los num tribunal. Engenheiros usam jargões para mentir. Você fala a verdade que os jurados conseguem entender. Leonardo permaneceu em silêncio por um longo momento. Por fim, você não me chamou para prestar homenagem ao meu pai. Me chamou para salvar a si mesma. Valéria não negou. As duas coisas podem ser verdadeiras simultaneamente. Leonardo se ergueu. Eu preciso de um tempo para pensar. Você tem 3 dias, disse Valéria. Na sexta-feira teremos a reunião do conselho. A decisão sobre o processo. Se você não estiver lá, Marcelo ganha. A empresa retorna para a família Carvalho. E tudo o que seu pai tentou revelar morre com ele. 3 dias para decidir se me torno uma peça nesse xadrez corporativo. 3 dias para decidir se você quer justiça. Leonardo pegou o relatório do pai. Dobrou-o e o guardou no bolso junto da aliança. Vou ficar com isto. Ricardo deu um passo à frente. Isso é uma prova, não pode sair daqui. Então me processe. Leonardo caminhou em direção à porta. Leonardo, espere. A voz de Ricardo soou diferente. Mais baixa, frágil. Eu era colega do seu pai. Éramos amigos. Ele me mostrou a fraude primeiro, antes de mostrar para a Valéria. Me pediu para ser testemunha. E eu... Ele desviou o olhar. Eu recusei. Disse que tinha uma família para criar, que não podia me dar ao luxo de perder o emprego. Uma semana depois, ele estava morto. Um silêncio pesado. Você é um covarde, então, disse Leonardo. Sou. E carrego esse fardo há 20 anos. Todos os dias eu me olho no espelho e vejo o homem que permitiu que o amigo morresse sozinho. É por isso que estou aqui. Foi por isso que ajudei Valéria a comprar a empresa. Foi por isso que coletei todas as provas. Não é para buscar redenção. Não existe redenção para o que eu fiz. É para que seu pai não tenha morrido em vão. Leonardo encarou Ricardo por um longo tempo. Viu ali algo que reconheceu. Um homem quebrado por decisões do passado.
Se eu fizer isso, disse Leonardo, não será por você, nem por ela. Será pelo meu pai, apenas por ele. É tudo o que pedimos, respondeu Valéria. Leonardo deixou o edifício às 6 da tarde. O céu estava laranja, trânsito intenso. Entrou em sua Hilux e permaneceu sentado estático por 10 minutos, mãos ao volante, a mente a mil. A aliança no bolso queimava. Pegou o celular, ligou para a sua oficina. Marcos, pode fechar tudo por hoje. Vou precisar de uns dias. Aconteceu algo, chefe? Você nunca para. Desta vez eu vou. Desligou. Olhou para o prédio espelhado da Mototech. 15º andar. Janelas acesas. Valéria provavelmente ainda estava lá. Traçando planos, calculando, usando-o como um peão. Mas ela estava certa sobre uma coisa. As duas verdades podiam ser simultâneas. Ela queria se salvar e ele queria justiça. Por enquanto, seus caminhos convergiam. Leonardo dirigiu para casa no automático, a mente distante, refletindo sobre o pai. Sobre as memórias esparsas, mãos engorduradas, cheiro de óleo. E agora uma nova camada, o homem que descobriu um crime, o homem que tentou fazer o que era certo, o homem que foi morto por isso. Herói? Vítima? Ambos. Ele chegou ao seu prédio às 7h30. Estacionou, subiu os lances de escada até o 3º andar. Mas quando inseriu a chave na fechadura, a porta cedeu. Não estava trancada. Leonardo entrou cautelosamente. A luz da sala estava acesa. Ele tinha o hábito de apagar tudo ao sair. A sala estava revirada, o sofá virado, almofadas rasgadas, livros pelo chão, gavetas escancaradas, documentos espalhados, e na parede alva, pichado em tinta spray vermelha, letras garrafais: esqueça o passado ou será o próximo. Leonardo sentiu o sangue gelar. Pegou o celular para chamar a polícia, mas hesitou. Inspecionou o cômodo novamente. O notebook que ficava sobre a mesa havia sumido. O HD externo também. Qualquer dispositivo que pudesse armazenar informação digital. Levado. Mas estranhamente a TV estava lá. O aparelho de som também. Itens de valor ignorados. Não fora um assalto comum. Fora um aviso. Leonardo fotografou a cena. Então ligou para Valéria. Ela atendeu no primeiro toque. Invadiram meu apartamento. Uma pausa breve. Você está ferido? Estou bem. Mas levaram meus eletrônicos e deixaram uma ameaça pichada na parede. Que tipo de ameaça? Leonardo leu a frase. Ouviu Valéria soltar um longo suspiro. Marcelo. Só pode ser ele. Ele está ciente de que você veio aqui. Como ele ficaria sabendo? Porque existe um informante aqui dentro. Sempre houve. É assim que ele se mantém a par de cada passo que eu dou. A voz dela estava carregada de tensão. Leonardo, você não pode continuar aí. Venha para minha casa, eu tenho seguranças. Eu não vou me esconder. Não se trata de se esconder. Trata-se de se manter vivo até sexta-feira para poder depor. Leonardo encarou a pichação na parede novamente. Tinta vermelha. Uma ameaça explícita. Seu ex-marido é perigoso a ponto de matar? A família dele matou seu pai. O que você acha? Leonardo ponderou. Depois, vou para um hotel. Envio o endereço assim que me registrar. Leonardo. Valéria, eu ainda não confio plenamente em você. Não vou entregar minha vida nas suas mãos. Ela não insistiu. Justo, mas tenha cuidado. Se algo ocorrer, ligue para o Ricardo também. Ele mora na sua região. Leonardo desligou. Pegou uma muda de roupas, seus documentos, ferramentas cruciais. Encheu uma mochila, espiou pela janela antes de sair, verificando se havia vigilância. A rua estava deserta, mas isso não provava nada. Saiu depressa, trancou a porta, o que era inútil, mas ele fez mesmo assim. Desceu pela escada de serviço. Dentro do carro, enquanto guiava para a zona oeste em busca de um hotel, a raiva começou a tomar o lugar do medo. Alguém invadiu seu lar. O ameaçou. Tentou amedrontá-lo. Pensando que ele bateria em retirada. Pensando que ele esqueceria. Mas eles subestimaram um detalhe.
Leonardo Ferreira viveu 20 anos sem saber o que realmente aconteceu com seu pai. 20 anos crendo numa fatalidade. 20 anos convivendo com um vazio. Agora que ele conhecia a verdade, ninguém a tiraria dele. Ameaças não, medo não, nada. Ele iria àquela reunião na sexta. Ele iria testemunhar. Ele olharia nos olhos da família Carvalho e contaria o que seu pai descobriu. E se pretendiam silenciá-lo como fizeram com seu pai, teriam que fazê-lo na frente de todo o conselho de advogados e de câmeras. Leonardo encontrou um hotel discreto, fez o check-in pagando em dinheiro, sem usar cartão. Um quarto no quarto andar. Trancou a porta e, por segurança, encostou uma cadeira contra ela. Não seria uma noite de sono fácil, mas ele estaria alerta. Na sexta, a batalha começaria. E desta vez, um Ferreira não seria silenciado. Quinta-feira, véspera da reunião. Leonardo mal conseguiu dormir. Qualquer ruído no corredor do hotel o despertava. Às 6 da manhã, desistiu de tentar. Tomou o café servido no quarto. Um banho demorado. A mente organizando o que falaria na reunião. Mas quanto mais refletia, mais dúvidas apareciam. Por que Valéria aguardou tanto tempo? Por que não revelou tudo antes? Por que ela precisava dele, especificamente? Ele pegou o celular e ligou para ela. Leonardo, está tudo bem? Preciso de respostas, todas elas, imediatamente. Silêncio. E então, venha para a empresa, 8 horas. Estarei sozinha na minha sala. Que garantia eu tenho de que seu ex-marido não estará me esperando? Porque ele não é tolo a ponto de invadir minha empresa em plena luz do dia. A invasão da sua casa é anônima. Uma invasão aqui fica registrada em câmeras, portarias, testemunhas. Fazia sentido. Leonardo concordou. Chegou à Mototec às 8h15. O mesmo segurança na recepção. O mesmo elevador. 15º andar. Mas desta vez, a assistente não estava. Apenas Valéria, atrás de sua mesa, com olheiras que não estavam lá antes. Você parece exausta, comentou Leonardo. Eu não durmo direito há 5 anos, desde que soube a verdade. Ela indicou uma cadeira. Sente-se, vou lhe contar tudo, sem omitir nada. Leonardo sentou, cruzou os braços, aguardou. Valéria respirou fundo. Quando seu pai faleceu, eu tinha 22 anos. Era uma estagiária. Estava apavorada. Peguei os papéis que ele me confiou e os escondi. Deixei a empresa uma semana depois. Mudei para São Paulo, trabalhei em outras companhias, construí uma carreira. Me casei aos 28. O noivo era Marcelo Carvalho, filho do dono da antiga Mototec. Você se casou com o filho do homem que mandou matar meu pai. Eu não tinha conhecimento. Marcelo jamais mencionou o passado da empresa. Dizia que o pai havia vendido seus negócios e se aposentado. Eu acreditei. Fomos casados por 10 anos. Sem filhos. Era um relacionamento morno, mas estável, até que meu sogro morreu. Antônio Carvalho. Infarto fulminante. Quando fomos organizar a casa dele, achei um diário. Estava guardado num cofre no escritório. Ela abriu uma gaveta, retirou um caderno de capa preta. Colocou-o sobre a mesa. Leia. Leonardo o pegou. Abriu numa página marcada. Letra vacilante de um homem idoso. 12 de março de 2004. Questão solucionada. João Ferreira não representa mais uma ameaça à companhia. Augusta tratou de tudo. A explosão passou por acidental. Polícia arquivou. Empregados acreditaram. Viúva aceitou a indenização. Tudo resolvido. Mas não consigo dormir. Vejo seu rosto. Vejo seus filhos. Que Deus tenha piedade de mim. Leonardo fechou o diário. Suas mãos tremiam. Augusta, ele repetiu. Quem é essa? Minha antiga sogra. A esposa de Antônio. A verdadeira líder da família. Antônio era a fachada, mas Augusta era quem dava as ordens. Valéria pegou outro documento. Quando li o diário, fui confrontar Marcelo. Exigi que ele se explicasse. Ele negou.
Disse que o pai estava senil, que eram fantasias, mas eu sabia que era real. Então, comecei a investigar por conta própria. Contratei um detetive particular. Achei registros de pagamentos muito estranhos nos livros contábeis antigos da empresa. Pagamentos para consultorias externas que não existiam. Um deles, 2 dias após a morte do seu pai. R$ 50 mil. Em 2004, era uma fortuna. Leonardo sentiu náuseas. Pediu divórcio de Marcelo 6 meses após a descoberta, mas ele não aceitou. A disputa judicial durou 3 anos. Quando finalmente me libertei, ele jurou que iria me destruir, e é exatamente isso que ele está tentando fazer, processando você para reaver a empresa. Não apenas isso. Valéria pegou seu notebook e o virou para Leonardo. E-mails na tela. Ele possui evidências forjadas. Mensagens eletrônicas falsificadas que indicam que eu tinha conhecimento da fraude desde a época do estágio, que eu participei ativamente, que eu ocultei as provas não por receio, mas por ser cúmplice. Leonardo analisou. Os e-mails eram convincentes. Datas, assinaturas digitais, conversas detalhadas entre a Valéria estagiária e Antônio Carvalho sobre como maquiar os defeitos dos motores. Isso é falso. Eu sei, você sabe. Mas um júri saberá? A perícia forense conseguirá provar? Marcelo tem recursos, tempo e os melhores especialistas. Ele plantou essas evidências em servidores antigos da companhia que foram recentemente descobertos. Toda a defesa dele é: eu sou a vilã que tomou a empresa da família dele e que agora tenta manchar o legado deles com fraudes inventadas. Leonardo recostou-se na cadeira. E o que eu sou nessa história? A prova de que você é inocente. Você é o filho da vítima. Se você depor a meu favor, confirmando a validade dos documentos do seu pai, a história de Marcelo perde toda a credibilidade, porque um filho não defende os assassinos do próprio pai. É simples assim. O júri vai entender. Você está me usando? Estou. Valéria não tentou negar, mas você também está me usando. Você busca justiça pelo seu pai. Eu posso fornecê-la, mas só se eu ganhar. Se Marcelo ganhar, ele enterra tudo. Os documentos, o diário, a verdade. E seu pai será lembrado apenas como mais um operário que morreu num acidente de trabalho. Leonardo refletiu. Detestava concordar, mas ela estava certa. As motivações de ambos eram egoístas. Mas o objetivo final era o mesmo. A verdade revelada. Há mais uma coisa que você precisa saber, disse Valéria, baixando o tom de voz. Marcelo não agiu sozinho na invasão da sua casa. Ele não tem estômago para isso. Mas a mãe dele tem. Augusta. Ela tem 78 anos, mas continua implacável. Continua no controle dos filhos. Foi ela quem deu a ordem para matar seu pai. Foi ela quem comandou a fraude. E será ela quem estará na reunião amanhã. Leonardo sentiu algo se transformar dentro de si. Não era mais receio. Era determinação. Clareza. Eu quero olhar nos olhos dela. Você terá a oportunidade. Ela é membra vitalícia do conselho. Sempre comparece às reuniões decisivas. E eu quero ouvir da boca dela porque meu pai teve que morrer. Valéria hesitou. Leonardo, ela jamais irá confessar, não em público. Então eu a farei confessar. Como? Leonardo pensou. Depois, você disse que tem o diário do marido dela, que tem os comprovantes de pagamento. Isso basta? Para uma ação civil, sim. Para uma criminal, não. Já prescreveu. 20 anos se passaram. Então ela não pode ir para a cadeia? Não pelo homicídio. Mas ela pode perder a empresa, a reputação, o legado. Para uma mulher como Augusta, isso é pior que a prisão. Leonardo se levantou. Foi até a janela. Observou a cidade abaixo, milhões de pessoas tocando suas vidas, sem imaginar que em salas como aquela, decisões de vida ou morte eram tomadas por causa de dinheiro. Eu estarei lá amanhã, ele disse. Vou depor.
Vou apresentar os documentos do meu pai. Vou contar a história dele. E se Augusta Carvalho estiver presente, vou garantir que ela me ouça. Valéria se levantou também. Obrigada. Não me agradeça. Não faço isso por você. Eu sei. Ricardo entrou na sala. Parecia tenso. Marcelo acabou de chegar ao prédio. Está subindo. Valéria e Leonardo trocaram um olhar. Ele não pode entrar aqui sem ser anunciado, disse Valéria. Ele possui ações minoritárias. Legalmente ainda é um sócio. Ele pode entrar. Ricardo olhou para Leonardo. Você não pode estar aqui quando ele chegar. Por quê? Medo do que ele possa fazer? Medo que ele o reconheça. Se ele souber quem você é antes da reunião, ele vai preparar uma defesa para isso. Fazia sentido. Leonardo assentiu. Pegou sua mochila. Saída de emergência, indicou Ricardo. Escadaria no fim do corredor, dá direto no estacionamento. Leonardo foi, mas antes de sair, olhou para trás. Valéria estava parada junto à janela, a postura rígida, aguardando a chegada do ex-marido. Uma mulher travando uma guerra sozinha há 5 anos. Leonardo não sentia total empatia por ela, mas respeitava sua luta. Amanhã, ele se juntaria a essa guerra. E, diferente de seu pai, ele não morreria em silêncio. Sexta-feira, 10 horas da manhã. Leonardo entrou na sala de reuniões do 15º andar. Uma mesa oval de mogno, cadeiras de couro, janelas panorâmicas e 7 pessoas aguardando. Valéria estava na cabeceira. Terno preto, cabelo preso, expressão impassível. Ricardo ao seu lado, pasta aberta, documentos alinhados. 5 membros do conselho ocupavam as laterais da mesa. 3 homens, 2 mulheres, todos com mais de 60 anos, vestindo roupas caras, olhares analíticos. E na ponta oposta da mesa, isolada, uma senhora de cabelos brancos impecavelmente arrumados, usando um colar de pérolas, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Augusta Carvalho. Ela fixou o olhar em Leonardo assim que ele entrou. Um olhar que o media, avaliava e sentenciava. Um olhar que enxergava componentes de um jogo, e não seres humanos. Quem é este? Ela perguntou, a voz aguda, mas firme. Leonardo Ferreira, disse Valéria, especialista em motores industriais. Está aqui para validar a documentação técnica. Ferreira! Augusta repetiu o sobrenome lentamente. Então, sorriu. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Um nome comum. Leonardo ocupou a cadeira que Ricardo indicou, ao lado de Valéria, de frente para Augusta. A mesa entre eles parecia ter quilômetros e centímetros ao mesmo tempo. Um dos membros do conselho, um homem de 70 anos, grisalho, terno cinza, pigarreou. Podemos dar início? Valéria assentiu. Agradeço a presença de todos. Como é de vosso conhecimento, estamos aqui para solucionar em definitivo a disputa judicial iniciada por Marcelo Carvalho, que contesta minha administração da Mototec. Eu trouxe evidências que provam que esta companhia foi fundada sobre uma fraude sistemática nos anos 90 e início dos anos 2000, e que essa fraude levou a pelo menos uma fatalidade. Silêncio total. Augusta não se mexeu. Acusações dessa gravidade exigem provas dessa gravidade. Eu tenho as provas. Valéria sinalizou para Ricardo. Ele distribuiu pastas para cada membro. Dentro estavam cópias do relatório técnico de João Ferreira, cópias das páginas do diário de Antônio Carvalho e os registros dos pagamentos suspeitos. Leonardo observou a reação de cada um durante a leitura. Expressões mudando. Desconforto, choque. Alguns olhares furtivos para Augusta, que se mantinha impassível. Isso não prova coisa alguma, disse Augusta, após minutos de silêncio. O relatório de um funcionário insatisfeito, fazendo alegações. O diário de um homem em fim de vida, talvez senil, escrevendo delírios. Pagamentos que poderiam ser referentes a qualquer serviço legítimo. Valéria apontou para Leonardo. Foi por isso que trouxe alguém que pode explicar os detalhes técnicos. Leonardo, pode nos detalhar o que seu pai registrou? Leonardo se levantou.
Todos os olhos se voltaram para ele. Ele pegou uma cópia do relatório. João Ferreira era o operador-chefe da linha de montagem. Ele percebeu que motores certificados como Classe A estavam falhando, como se tivessem peças de Classe C. Defeitos em válvulas, tolerâncias fora do padrão, materiais de qualidade inferior. Ele realizou testes, documentou os números, comparou com as especificações originais. A conclusão é clara. Alguém estava substituindo componentes durante a produção e aprovando produtos defeituosos. Uma das conselheiras, uma mulher na casa dos 60, ergueu a mão. Mas isso ocorreu há 20 anos. A empresa faliu, foi comprada, reestruturada. Por que isso é relevante agora? Porque a fraude resultou em mortes, Leonardo prosseguiu. E porque a pessoa que a descobriu foi eliminada para que a verdade não viesse à tona. Augusta bateu a mão na mesa, não com violência, mas com precisão. Um som seco que cortou a tensão. É uma acusação séria. O senhor está insinuando que eu mandei matar alguém? Estou afirmando que João Ferreira morreu de forma muito conveniente uma semana após documentar essa fraude. E que o diário do seu marido confessa exatamente isso. Um diário que pode ter sido forjado. A perícia pode confirmar a autenticidade, disse Ricardo. Eu já o enviei para análise. Os resultados confirmam. A caligrafia é autêntica. A tinta é da época e o papel é dos anos 2000. Augusta ficou em silêncio por segundos que se arrastaram. Então sorriu novamente, aquele mesmo sorriso gélido. Ainda que tudo isso seja factual, o que altera? João Ferreira não retornará. Eu não posso ser alvo de um processo criminal. O crime prescreveu. E na esfera civil, ela varreu os membros do conselho com o olhar. Os senhores realmente desejam aniquilar o legado desta companhia? Trazer isso a público? 400 postos de trabalho. Uma reputação de décadas. Contratos valiosos com clientes. Tudo desmoronando porque desejam justiça por um homem falecido há 20 anos. O argumento teve peso na sala. Leonardo percebeu. A hesitação nos rostos, a frieza matemática. Um homem morto contra 400 famílias empregadas. Ela tem um ponto, disse um dos membros. Um homem magro, de óculos, voz vacilante. É trágico o que houve, mas expor isso neste momento... O preço é alto demais. Outro conselheiro concordou. Talvez o melhor caminho seja um acordo. Uma indenização privada para o filho. Marcelo retira a ação e seguimos em frente. Leonardo sentiu o sangue ferver. Seguir em frente? Meu pai foi assassinado e os senhores querem um acordo? O seu pai, disse Augusta, a voz suave como veneno. Era um homem instável. Tinha problemas com bebida, histórico de comportamento imprevisível. Ele provocou o próprio acidente por pura negligência. Isso é mentira. É o que consta no laudo oficial. Os peritos concluíram falha humana. Peritos que foram comprados. Prove. Leonardo abriu a boca, mas não tinha como provar aquilo. Eram apenas suposições. Augusta sabia disso e estava usando a seu favor. Ela continuou. A voz ganhando firmeza. Os senhores acham que justiça traz paz? Não traz. Só traz mais sofrimento. João Ferreira não vai voltar. Expor isso destrói a empresa, destrói empregos. Vale a pena sacrificar o presente por causa do passado? A sala estava se dividindo. Leonardo via. Metade estava convencida pelo argumento prático de Augusta. A outra metade, embora desconfortável, permanecia em silêncio. Valéria estava perdendo a disputa. E então, um dos membros do conselho se levantou. O homem que se mantivera calado até aquele momento. Cabelos completamente brancos, as mãos tremendo sutilmente. Leonardo lembrou. Senhor Álvaro, conforme o esquema. Eu preciso falar, disse o senhor Álvaro, a voz embargada, antes que seja tarde demais. Augusta o fuzilou com o olhar. Álvaro, sente-se. Não. Ele permaneceu de pé.
Eu era o engenheiro-chefe naquele período. Eu recebi uma ordem expressa da senhora Dona Augusta para solucionar a questão João Ferreira. Eu não tinha ideia de que isso significava um assassinato. Eu imaginei que fosse uma demissão, uma transferência, algo do tipo. Mas quando testemunhei a investigação ser encerrada em 2 dias, quando vi a viúva ser coagida a aceitar uma indenização irrisória, eu entendi. E me mantive em silêncio, pois tive medo, pois fui um covarde. Silêncio absoluto. Augusta não se abalou. Álvaro, você está tendo falsas memórias. Você já tem 70 anos, não pode confiar na sua própria cabeça. Tenho 72 e minha mente está perfeitamente lúcida. Ele olhou para os outros membros. Todos nós sabíamos, todos nós fingimos que não víamos, porque era mais fácil, porque a empresa nos pagava bem, porque fechar os olhos era mais conveniente. Outra membra se levantou. A mulher na casa dos 60, doutora Mônica, segundo o esquema. Eu também preciso confessar, disse ela com firmeza. Eu era a médica legista contratada pela empresa na época. Eu assinei o atestado de óbito de João Ferreira como acidental, mas eu fui coagida. Meus superiores, comprados pela família Carvalho, me ameaçaram. Disseram que eu perderia minha licença médica se não assinasse. Eu assinei e arrastei essa culpa por 20 anos. O jogo virou. Augusta, pela primeira vez, demonstrou desconforto. Mas antes que alguém reagisse, a porta se abriu. Marcelo Carvalho entrou. 50 e poucos anos, terno impecável, cabelos grisalhos nas têmporas, expressão severa. Ele olhou para a mãe, depois para Valéria e, por último, para Leonardo. E sorriu. Perdoem o atraso, mas eu não queria perder este momento. Augusta se levantou. Marcelo, o que você pensa que está fazendo? Terminando o que eu deveria ter terminado anos atrás. Ele depositou um pendrive na mesa. Registros de áudio, 20 anos deles, diálogos entre mim e a senhora, minha mãe, inclusive um de 2019, onde a senhora admite sem rodeios ter mandado matar João Ferreira, porque ele ameaçava por abaixo o que levamos décadas para erguer. O mundo parou. Augusta perdeu a cor, pela primeira vez verdadeiramente desestabilizada. Você não seria capaz. Eu já fui. Cópias foram remetidas ao Ministério Público, aos jornais e às agências reguladoras. Hoje de manhã, às 7 horas. Augusta se ergueu apoiando-se na mesa. Você traiu sua própria família. Família? Marcelo riu sem humor. Você me manipulou a vida inteira, me obrigou a mentir, a acobertar, a ser cúmplice dos seus crimes. Eu tinha 25 anos quando você mandou matar João Ferreira. 25. E me tornou seu cúmplice, dizendo que era para proteger os negócios da família. Eu carreguei essa culpa por 20 anos. Acordando todo santo dia, sabendo que um homem morreu porque eu não tive a coragem de dizer não para você. Eu protegi você. Protegi a todos nós. Você nos arruinou. Marcelo se virou para Leonardo. E arruinou a família dele. Por cobiça, por orgulho, pelo controle. Augusta se voltou para os membros do conselho. Vocês vão dar crédito a ele? Ao filho ressentido que sempre foi fraco demais para assumir a liderança? Mas ninguém lhe deu resposta. O silêncio era a resposta. Augusta mudou de tática. Focou em Leonardo. A voz suavizou. Leonardo, você almeja justiça? Eu lhe ofereço 10 milhões de reais. Uma compensação integral. Você pode refazer sua vida, abrir uma empresa maior, concretizar os sonhos que seu pai jamais pôde. A única coisa que precisa fazer é deixar esta sala e apagar isso da memória. Leonardo sentiu a magnitude da proposta. 10 milhões. O trabalho de uma vida inteira. Estabilidade, um futuro. A senhora crê que dinheiro limpa um assassinato? Eu creio que dinheiro constrói o futuro. A vingança só destrói. Olhe para o Marcelo. Ele me traiu, expôs a própria mãe. E o que ele vai ganhar com isso? Satisfação? Por quanto tempo? Uma semana? Um mês? Depois a culpa retorna, o vazio, a sensação de ter colocado tudo a perder.
Marcelo desviou o olhar. Augusta havia tocado num ponto sensível. Ela continuou, focada em Leonardo. Seu pai está morto. Nada do que você fizer hoje mudará isso. Mas você está vivo, jovem, com toda a vida pela frente. Vale a pena desperdiçar isso por vingança? Leonardo olhou para Valéria. Ela permaneceu em silêncio. Apenas sustentou seu olhar, respeitando sua decisão. Ele olhou para Ricardo, o homem que viveu 2 décadas culpado por sua covardia. Olhou para o Sr. Álvaro e a doutora Mônica, pessoas que, enfim, tiveram a coragem de falar. Olhou para Marcelo, o filho que destruiu a própria mãe para poder se libertar. E olhou para Augusta, a mulher de 78 anos que ordenou uma morte para salvar seu império, que não demonstrava arrependimento, apenas frieza. O meu pai, disse Leonardo, a voz firme, tentou fazer a coisa certa e foi morto por isso. Se eu aceitar seu dinheiro, se eu me calar, ele terá morrido em vão, e eu me tornarei tão covarde quanto todos que se omitiram nos últimos 20 anos. Augusta fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia uma aceitação fria em seu rosto. Então você escolhe a destruição, a sua e a minha. Eu escolho a verdade. A porta se abriu novamente. 2 policiais entraram, acompanhados por uma mulher de terno com um distintivo de promotora. Augusta Carvalho, disse a promotora. Sim, a senhora está sendo intimada a depor sobre o homicídio de João Ferreira, fraude industrial e obstrução de justiça. Embora alguns crimes tenham prescrito, outros não. E as gravações fornecidas hoje são suficientes para uma ação criminal. Augusta não ofereceu resistência, não chorou, não suplicou, apenas pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta com a dignidade fria de quem sabe que o jogo terminou. Mas antes de sair, ela parou ao lado de Leonardo. Você crê que venceu, mas descobrirá algo em breve, descobrirá quem seu pai era de verdade e vai perceber que a verdade não é tão óbvia quanto você imagina. O que isso quer dizer? Augusta sorriu. Questione a Valéria. Questione o que seu pai tencionava fazer. Questione o verdadeiro motivo de ele ter me procurado naquela semana. E retirou-se, escoltada. Leonardo voltou-se para Valéria. Do que ela está se referindo? Valéria hesitou. Olhou para os membros do conselho, para Ricardo, para Marcelo. Aqui não. Conversamos depois. Não, agora. Marcelo interveio. Leonardo, há algo que você precisa saber. Algo que minha mãe jamais contou. Algo que nem mesmo a Valéria sabe por completo. Valéria franziu o senho. Marcelo, não. Seu pai não iria somente expor a fraude. Ele planejava sabotar a planta inteira, detoná-la. Durante a noite, quando estivesse deserta, ele estava fora de si, enfurecido. Supunha que a exposição pública não bastaria. Ele queria a destruição completa. Minha mãe soube, e foi por isso que o eliminou, não para salvar o dinheiro, mas para impedir que dezenas morressem na detonação. Leonardo paralisou. Você está mentindo. Estou apenas repetindo a justificativa da minha mãe. Não sei se é fato, não existem provas, mas é a versão dela. E era nisso que ela acreditava quando ordenou a morte do seu pai. Ricardo se levantou. Isso é uma invenção. João jamais faria isso. Você pode garantir? Perguntou Marcelo. Você realmente o conhecia tão bem assim? A sala mergulhou no silêncio. Leonardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele não sabia se era verdade ou mentira. Mas a semente da dúvida estava plantada. Valéria tocou seu braço. Leonardo, não interessa o que seu pai planejava ou não. O que interessa é que ele foi assassinado. Não houve processo, não houve justiça. Augusta decidiu unilateralmente executar um homem. Mas se ele ia explodir a fábrica, nós não sabemos se ele ia. Só temos a versão de quem o matou. Assassinos sempre criam justificativas. Leonardo olhou para o pendrive sobre a mesa. As gravações de Marcelo, as provas, mas também a versão de Augusta, as justificativas, as racionalizações. Quem era João Ferreira?
Um herói, uma vítima, um vingador perigoso? Leonardo percebeu algo terrível. Ele jamais saberia. 20 anos haviam se passado. As testemunhas mentiam. As memórias eram falhas. A verdade se perdera. Tudo o que restava eram as escolhas. E ele havia escolhido a justiça, mesmo que imperfeita, mesmo que incompleta. Eu quero ouvir as gravações, disse Leonardo. Todas elas. Quero saber exatamente o que Augusta confessou. Marcelo pegou o pendrive. Pode ficar. Mas eu te aviso, algumas verdades doem mais do que as mentiras. Leonardo pegou o dispositivo. Guardou no bolso, ao lado da aliança do pai. 2 peças de um homem que ele nunca chegou a conhecer de verdade. E talvez nunca viesse a conhecer. 3 meses depois, Leonardo estava sentado na sala de audiências do fórum, o mesmo local onde assistiu Augusta Carvalho ouvir sua sentença. 25 anos de reclusão. Fraude corporativa, lavagem de dinheiro, obstrução de justiça. O homicídio em si havia prescrito, mas os outros crimes não. Augusta recebeu a pena sem derramar lágrimas, sem pedir clemência. Apenas olhou para Leonardo uma última vez e disse: "Você escolheu a verdade. Agora, viva com ela." As palavras ainda ecoavam. Marcelo fez um acordo de delação premiada. Testemunhou contra a própria mãe. Recebeu uma pena suspensa e liberdade condicional. Ele e Valéria nunca mais se falaram. O divórcio foi finalmente concluído. Ele mudou de nome e deixou o país. Leonardo soube que ele estava na Europa, tentando um recomeço longe de tudo. Sr. Álvaro e Dra. Mônica sofreram sanções éticas. Perderam seus registros profissionais, foram expostos publicamente, mas não foram processados criminalmente. A prescrição também protegia os covardes. Ricardo continuou como diretor jurídico da Mototec, mas algo nele era diferente. Não era mais o homem vergado pela culpa. Era um homem que havia confessado, enfrentado as consequências e sobrevivido. Ele e Leonardo desenvolveram um respeito mútuo. Não era amizade, mas era reconhecimento. 2 homens tentando reparar os erros do passado. Valéria assumiu o controle total da Mototec. Sem mais disputas. A empresa passou por uma reestruturação. Transparência total. Auditoria externa. Novos contratos com cláusulas éticas severas. Os 400 empregos foram mantidos. Ela havia ganhado, mas era uma vitória com gosto amargo. Leonardo recebeu uma indenização histórica, 15 milhões de reais. Um dinheiro que ele não queria, mas aceitou. Usou parte dele para abrir uma nova oficina, maior, mais moderna. Ferreira em Associados, mecânica industrial. Contratou ex-funcionários da Mototec que foram dispensados durante a reestruturação. Gerou empregos, construiu algo novo, mas as dúvidas persistiam. Quem era João Ferreira? O herói que morreu tentando expor um crime? Ou o vingador que planejava explodir uma fábrica? Leonardo passou semanas analisando as gravações de Marcelo. Horas e horas de diálogos entre mãe e filho. Augusta se justificando, racionalizando. Numa gravação de 2019, ela dizia: "João Ferreira não era nenhum santo. Ele me procurou uma semana antes de morrer. Me mostrou os explosivos que havia comprado. Disse que ia por tudo abaixo se não revelássemos a fraude. Eu não podia permitir. Ele mataria pessoas inocentes. Os seguranças da noite, o pessoal da limpeza. Então, eu fiz o que precisava ser feito." Verdade, mentira, a justificativa de uma assassina. Leonardo jamais teria certeza. Até que, numa tarde de sábado, 3 meses após o veredito, ele recebeu uma correspondência registrada. Remetente, um escritório de advocacia do qual ele nunca ouvira falar. Dentro do envelope, uma carta escrita à mão e uma nota do escritório. Epístola deixada por sua mãe, Silvia Ferreira, falecida em 2018. As diretrizes eram para que fosse entregue ao Senhor somente se a verdade sobre João emergisse. Acompanhamos o noticiário, vimos o julgamento.
Estamos cumprindo o desejo dela. Leonardo abriu a carta, as mãos trêmulas. A caligrafia de sua mãe, conhecida, vacilante, escrita por alguém enfermo. Meu amado Leonardo, se você lê isto, é porque finalmente tudo foi revelado. A verdade sobre seu pai, sobre a forma como ele morreu. Eu sempre soube que este dia chegaria. João era um homem íntegro, e a integridade deixa marcas. Preciso lhe revelar algo que jamais tive a bravura de contar em vida. Algo que mudará sua percepção sobre seu pai, sobre mim, sobre tudo. João descobriu a fraude em fevereiro de 2004. Chegou em casa transtornado, furioso. Disse que iria denunciar. Eu o apoiei. Era o certo a se fazer, mas eles o ameaçaram. Augusta Carvalho foi pessoalmente à nossa casa. Disse que se ele abrisse a boca, nós perderíamos tudo. Ele seria preso por furto de documentos sigilosos. Eu seria demitida do hospital onde eu trabalhava. Ela tinha influência lá. E você, aos 12 anos, seria enviado para um abrigo enquanto nós enfrentaríamos os processos. João recuou, por sua causa, para te proteger. Mas a raiva o estava destruindo. Ele começou a tramar vingança, comprou explosivos, planejou sabotar a fábrica. Eu descobri. Implorei para que ele parasse. Disse que havia outras maneiras, uma denúncia anônima, à imprensa, à justiça, algo daria certo. Ele não me deu ouvidos, e então eu cometi um ato terrível. Algo que me atormentou todos os dias desde aquele momento. Eu procurei Augusta, eu telefonei para ela, relatei o que João planejava fazer. Eu imaginei que ela acionaria a polícia. Pensei que ele seria detido, mas permaneceria vivo. Eu julguei estar salvando-o de cometer um ato sem volta. Contudo, Augusta não contatou a polícia. Ela o assassinou. E quando eu soube, uma semana depois, o que havia ocorrido, eu não tive coragem de contar a verdade. Aceitei a indenização. Criei você sozinha. Fingi que acreditava na história do acidente, porque confessar significaria admitir: eu matei seu pai na tentativa de salvá-lo. Leonardo, eu não sei se seu pai realmente iria detonar aquela fábrica. Não sei se ele estava blefando, se estava desesperado ou se realmente faria. Eu só sei que ele estava perdido, consumido por uma raiva justa. E eu, na minha tentativa de proteger, destruí tudo. Seu pai me amava. Você me amava. E eu guardei esse segredo até o fim. Agora você sabe. E você precisa decidir o que fazer com esta verdade. Você pode me odiar, pode tentar entender, pode nunca me perdoar. Todos os sentimentos são válidos, mas saiba, eu te amei incondicionalmente, e tudo o que fiz, certo ou errado, foi na tentativa de te proteger. Mães não são seres perfeitos. São humanas, imperfeitas, desesperadas. Perdoe seu pai pelos planos de retaliação. Perdoe Augusta pelos delitos que ela cometeu. E quem sabe, um dia, me perdoe também. Com amor eterno e arrependimento infinito, mamãe. Leonardo soltou a carta. Não chorou, não gritou. Apenas permaneceu sentado, imóvel, por um tempo incontável. Tudo se encaixava agora. Tudo e nada. Pai, vítima e potencial agressor. Mãe, protetora e traidora involuntária. Augusta, assassina e, ao mesmo tempo, a mulher que impediu uma explosão. Valéria, oportunista e aliada da justiça. Ninguém era puramente mau. Ninguém era puramente bom. Eram todos tons de cinza. Tons que se misturavam até ser impossível distingui-los. Leonardo pegou o telefone, ligou para Valéria. Ela atendeu no segundo toque. Leonardo, posso ir até aí? Preciso conversar. Claro. Quando? Agora. Ele dirigiu até a casa dela. Uma cobertura num bairro nobre. Segurança na entrada. Valéria atendeu a porta vestindo roupas comuns. Era a primeira vez que ele a via fora do ambiente corporativo. Entre. A sala era ampla, decoração clean, vista da cidade. Leonardo entregou a carta. Leia. A Valéria leu em silêncio.
Ao terminar, ela devolveu o papel. Sua mãe te amava muito. Minha mãe matou meu pai tentando salvá-lo. Ela não o matou, Augusta o matou. Mas ela forneceu a arma, tentando impedir um massacre. Leonardo sentou-se no sofá. Valéria sentou ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Eu não sei mais o que é o certo, disse Leonardo. Passei 3 meses achando que tinha feito justiça, que tinha honrado a memória do meu pai. Mas agora, ele pretendia detonar uma fábrica, minha mãe o entregou. Augusta evitou uma tragédia. Quem é o bandido? Quem é o inocente? Todos e ninguém. Valéria olhou pela vidraça. Foi o que eu aprendi nestes 5 anos. Não existem mocinhos. Existem pessoas tomando decisões péssimas na tentativa de acertar, ou tomando decisões atrozes para proteger quem amam. A fronteira entre o herói e o vilão é tênue, por vezes inexistente. Então, nada do que fizemos adiantou? Adiantou, porque a verdade emergiu. Imperfeita, complexa, mas emergiu. E agora você pode decidir o que fazer com ela. Leonardo ficou em silêncio. E então? E você? Se divorciou, conseguiu justiça, expôs os crimes, venceu. Foi o suficiente? Valéria deu um sorriso triste. Nunca é o suficiente, mas é o que nós temos. Eles ficaram ali, sentados, lado a lado, observando a cidade pela janela. 2 sobreviventes de uma guerra que ninguém realmente venceu. Semanas depois, Leonardo estava em sua oficina, reparando um motor antigo. O mesmo modelo que vira no escritório de Valéria. Um cliente havia pedido uma restauração completa. Ele trabalhou com precisão. Cada peça foi limpa, cada parafuso apertado. Um trabalho que seu pai aprovaria. Quando finalizou, o motor deu partida perfeitamente. Um som suave, potência total, problema resolvido. Se ao menos as pessoas fossem simples como motores. Ou estavam quebradas, ou estavam funcionando. Mas as pessoas eram sempre as 2 coisas ao mesmo tempo. Leonardo limpou as mãos. Guardou o equipamento. Olhou para a foto do pai na parede. Não como um mártir, não como um criminoso, apenas como um homem, falho, humano, concreto. Eu te perdoo, pai, pelo que você planejou, pelo que não chegou a fazer, por tudo. E pela primeira vez em muito tempo, Leonardo experimentou algo que se assemelhava à paz. 2 anos mais tarde, Leonardo estava na nova oficina quando a mensagem eletrônica chegou. Tarde de quarta-feira, movimento normal, 3 funcionários ocupados em projetos distintos. Ele conferia um orçamento no computador quando a notificação surgiu. Remetente, um endereço anônimo, uma sequência aleatória de números e letras. Assunto: a verdade que você não buscou. Leonardo hesitou. Após 2 anos, ele aprendera que certas verdades deveriam ficar enterradas. Mas a curiosidade foi mais forte. Ele abriu. Dentro, somente um link e uma frase. Augusta Carvalho não iniciou com seu pai. Ela fez um teste antes. Se quiser saber o verdadeiro começo, clique. Leonardo não clicou. Encarou o e-mail por um longo minuto e o fechou. Mas à noite, sozinho em seu apartamento, a mensagem retornou. Dominou seus pensamentos. Testou antes. O que aquilo significava? Ele reabriu o e-mail no celular. O cursor pairando sobre o link. Um clique. Apenas um. E ele saberia. Mas saberia o quê? Outro crime? Outra vítima? Outra camada de conspiração que ele não poderia provar, não poderia solucionar, apenas carregar? Leonardo pensou no pai, na mãe, em Augusta, em Valéria, em todos que foram engolidos por verdades que não conseguiram deixar para trás. Ele deletou a mensagem, mas não conseguiu deletar a dúvida. Nos dias que se seguiram, ele se viu investigando. Mototec Incidentes anos 90. Augusta Carvalho histórico. Mortes laborais décadas passadas. Não achou nada sólido. Apenas névoa, boatos, processos arquivados. Talvez não existisse nada. Talvez fosse uma farsa. Uma provocação de alguém tentando desestabilizá-lo. Ou talvez existisse.
Uma semana se passou. Outra mensagem, mesmo remetente. Você apagou, mas segue pensando. Isso indica que uma parte sua deseja saber. A proposta continua válida. Leonardo criou um diretório no computador. Nomeou-o Não Acessar. Salvou a mensagem ali e protegeu a pasta com senha. Ele não ia investigar. Não ia cair naquele abismo novamente. Ele tinha uma vida, um negócio, uma paz relativa. Mais tarde da noite, quando o sono não vinha, ele encarava a pasta. Não acessar. 2 anos. 2 anos de tranquilidade, de normalidade, de uma vida sem teorias da conspiração. E uma mensagem eletrônica que ameaçava implodir tudo outra vez. Leonardo não abriu, mas tampouco a excluiu permanentemente, porque verdades, ele descobrira, não perecem. Elas somente aguardam, no fundo de diretórios trancados, em e-mails jamais lidos, em questões jamais formuladas, e por vezes, tarde da noite, quando o mundo se cala, elas sussurram. Você tem certeza de que quer saber? Leonardo jamais respondeu, mas a interrogação persistiu, para sempre.